Repórter Eco de hoje, você vai acompanhar a história de sobrevivência de um dos grupos indígenas da Amazônia. Conheça também o gibi, que diverte e explica para os jovens o que acontece com o clima da Terra. E ainda um novo aparelho consegue aquecer água com o calor gerado pela geladeira. A invenção é de um aluno da Universidade de São Paulo. O equipamento pode contribuir para a economia de eletricidade dentro de uma casa. O cartunista Caco Galhardo ilustrou Heróis do Clima a convite do site Planeta Sustentável. Ele usa a linguagem de história em quadrinhos para tratar do aumento da temperatura no nosso planeta. E a cineasta Tatiana Toffoli registrou a vida na aldeia Baré, o povo do Rio que mora na Amazônia e sobreviveu a séculos de impacto cultural. A tecnologia como aliada da conservação ambiental. Um novo equipamento aproveita o calor da geladeira para aquecer a água. O inventor promete produzir água quente com economia de eletricidade. Escola Politécnica da USP, a Universidade de São Paulo. O Departamento de Engenharia Mecânica fica neste prédio, onde há cerca de 30 anos, por iniciativa de um professor, começou a ser formado este jardim pomar. Aqui encontramos o coordenador do Laboratório de Sistemas Energéticos Alternativos, José Roberto Simões. Ele orientou o aluno de graduação Lucas Uzarte para chegar a um invento que aproveita o calor gerado pela geladeira, aquele que a gente sente na grade localizada na parte de trás e que algumas pessoas usam inadequadamente para secar roupas. O protótipo é simples. Atrás da geladeira comercial foi instalado este pequeno tanque de 25 litros. Foram feitas 2 ligações com a torneira do laboratório, uma que recebe a água fria e outra que retorna com água quente, aqui a uma temperatura de 46 graus. Então a aplicação exatamente seria usar essa água aquecida para a torneira do próprio estabelecimento ou em residências para a torneira da cozinha, lavatórios, né? E também, eventualmente, até para chuveiros. Tudo depende de uma pequena instalação que tem que ser feita para conduzir essa água quente até o ponto de consumo. Os pesquisadores já iniciaram o processo de patente do dispositivo. Afirmam que não há prejuízo no funcionamento do aparelho. O desempenho da geladeira até melhoraria e que há economia de energia, embora não saibam precisar de quanto. Nós estamos falando até 23% para residências. Em termos comerciais, lojas de conveniência, padaria, podemos estimar em torno de uns 15% a 20% de economia na conta elétrica final do estabelecimento. De uma forma geral, por que é importante criar sistemas que levam a uma economia de energia? Em torno de 75% a 80% do sistema elétrico brasileiro é baseado em energia hidrelétrica, hidráulica, da energia potencial das águas, tá certo? E nós estamos passando por uma crise de águas, como bem sabido, que também vai impactar na energia elétrica. Mas com certeza o que for possível de melhorar a eficiência e a economia de energia será muito bem para o país. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O governo federal sanciona a nova lei que regulamenta a pesquisa e o uso comercial da biodiversidade brasileira. O projeto foi aprovado no Congresso Nacional, mas a proposta originária recebeu várias emendas no Senado que alteraram o texto. A justificativa seria de reduzir a burocracia e estimular o acesso à pesquisa e inovações com espécies nativas. Mas vários ambientalistas criticam a nova lei, que dizem dar privilégios às empresas e ampliar o acesso à diversidade de plantas e animais sem proteger os povos indígenas e seus conhecimentos tradicionais. O brasileiro está muito preocupado com a mudança climática e acha que ela já afeta o país. É o que mostra uma pesquisa do Datafolha.
Para 95% dos 2.100 entrevistados, os impactos já afetam o país, como a crise de água e de energia. O levantamento foi realizado a pedido da ONG Greenpeace Brasil e do Observatório do Clima. Uma outra pesquisa revela que 80% da população mundial não consideram a alimentação como importante na causa de mortes. O estudo é da Consumers International e foi realizado em 6 países, entre eles o Brasil. Segundo a ONG, dietas não saudáveis provocam mais mortes do que as guerras, o tabagismo, o consumo de álcool, a malária e o vírus HIV da AIDS. Em São Paulo, uma exposição convida o visitante a refletir sobre o descarte de resíduos. A mostra Reverta reúne arte e ciência em um mesmo espaço para revelar todo o processo envolvido na produção, descarte, destinação e reciclagem dos resíduos sólidos gerados depois do consumo. A exposição fica até o dia 5 de julho no prédio da Oca, no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. O jornalista Washington Novaes, do Repórter Eco, foi escolhido para receber a medalha João Pedro Cardoso, concedida pelo governo de São Paulo por meio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A medalha é o reconhecimento de personalidades que contribuem de maneira relevante para a educação, preservação e recuperação ambiental, ou que, de algum modo, colaboram para o sucesso e incentivos de ações em defesa do meio ambiente. A equipe do Repórter Eco e a TV Cultura comemoram a homenagem merecida a um dos mais importantes jornalistas do Brasil. Aguarde, porque tem mais. A história de resistência dos índios da etnia Baré. E a seguir, a mudança no clima da Terra em linguagem de história em quadrinhos. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O aquecimento global em linguagem de história em quadrinhos. É o gibi Heróis do Clima, que faz sucesso na internet. Com bom humor e toque de ficção científica, o cartunista Caco Galhardo explica o aumento da temperatura na Terra. A história se passa em Marte. O ano é 2072. Os personagens são 2. Um garoto curioso que adora ouvir as lembranças do avô, que veio do distante planeta Terra, atingido pelo aquecimento global. E o netinho querendo saber qual que é a história, como que eles foram parar ali e tal. E o vovô que veio da Terra e tal, tá mais interessado em contar sobre o show dos Rolling Stones, que ele veio em 75. E o netinho quer saber do aquecimento. Então esses dois, eles esquentam a história. Eles vão contando, aí eles saem, vão dar uma volta. E nessa volta o netinho fica sabendo de toda a história. Como que, né, a gente chegou à conclusão de que é o homem que é responsável, né, pelo aquecimento, tudo isso. Heróis do Clima, gibi ilustrado pelo cartunista Caco Galhardo a convite do site Planeta Sustentável da editora Abril, tem na receita leveza misturada ao bom humor, com pitadas de subversão, para falar aos jovens sobre um assunto complexo, mudanças climáticas. Caco recebeu uma pesquisa completa com informações científicas, histórias e nomes de pesquisadores que há muito tempo alertam para o aumento da temperatura na Terra intensificado pela ação humana. Depois de 6 meses, a história tinha começo, meio e fim. Quando o assunto é científico, você costuma tratar aquilo cheio de dedos, com um respeito excessivo e tal. E a gente queria exatamente derrubar todo esse didatismo, toda essa chatice. O desafio foi transformar, conseguir pegar essas informações, passar essa história. E a história, no fundo, é muito interessante, é muito legal sobre esses heróis do clima, né? Sobre esses cientistas que começaram já lá atrás, né? Como começou isso assim, séculos atrás, mas a gente pega mesmo ali dos anos 60, com o pessoal indo lá para as geleiras, cavar buracos, tirar cilindros, né, de gelo, com a história do clima de mais de 1000 anos atrás.
E a história segue com o neto e avô caminhando por Marte. Em um dia, eles vão passear, eles começam tomando café, o vovô toma 1000 cafés, fica turbinado e tal, eles vão dar uma volta por Marte e eles vão... o vovô vai lembrando, né, da história dele, assim, que era bom, na verdade, na Terra, muito mais legal do que em Marte. E vamos dizer assim que isso acaba acendendo uma luz no neto, assim, de tentar reverter esse quadro, né? O gibi Heróis do Clima foi traduzido para o espanhol e inglês e lançado na COP20, Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, que aconteceu em dezembro de 2014 em Lima, no Peru. Uma nova versão em francês já está sendo preparada para ser apresentada no final de 2015 em Paris, na COP21. O caso é seríssimo, né? A gente sabe disso, assim, não tem escapatória. Ou a gente para de emitir o gás carbônico, ou, sei lá, em 10, em 20 anos já a coisa vai estar num quadro terrível. E o final dessa história, como é que é? É o final, eu não vou contar, Márcia, eu não vou deixar em suspense, porque senão também acaba a graça, eu conto tudo aqui. Quer saber o final dessa conversa entre neto e avô? Então entre no site planetasustentável.com.br e baixe o gibi Heróis do Clima. Estudos na Faculdade de Ciências Médicas em Campinas, estado de São Paulo, estão demonstrando que as autoridades do setor de transportes precisam implantar cursos obrigatórios para candidatos à habilitação como condutores de motocicletas. Porque está cada vez mais alta a taxa de acidentes entre motoboys, o uso de drogas, o número excessivo de horas trabalhadas, assim como o número de mortes também entre outras pessoas envolvidas nos acidentes com motos. 30% dos condutores de motos pesquisados sofreram acidentes. Em 10 anos, mais de 65 mil morreram nesses acidentes. Na cidade de São Paulo, nos últimos 3 anos, quase 20% dos acidentes com vítimas fatais envolviam motocicletas. E a frota de motos na cidade de São Paulo é de 1 milhão, com 200 mil motoboys. A pesquisa mostrou também que grande parte dos motoboys trabalha mais de 8 horas por dia. Inclusive porque seus salários dependem do número de viagens a trabalho. Mostrou ainda que parte dos motoboys consome álcool ou outras drogas, principalmente maconha, e até durante o expediente. É a segurança e a vida das pessoas que está em jogo, inclusive a dos próprios condutores de motocicletas. Então, é preciso trabalhar com cuidado essa área para proteger tanto os passageiros de motocicletas, como os que dirigem essas motos, como as pessoas que transitam pelos mesmos lugares. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O fascinante mundo das águas coloridas de Canho Cristales, na Colômbia. O rio considerado o mais belo do mundo fica no Parque Nacional Sierra de Macarena, no sudeste do país da América do Sul. Ele é longo, tem 100 quilômetros de extensão e estreito, apenas 20 metros de largura. Também chamado de o rio que escapou do paraíso, atrai a atenção dos turistas pelas 5 cores vivas que podem ser apreciadas a cada ano, de julho a dezembro. Entre as estações seca e a chuvosa, surgem no curso do rio o vermelho, amarelo, azul, verde e o preto.
O fenômeno é resultado da grande quantidade de uma espécie de planta aquática endêmica, ou seja, que só existe neste lugar da Terra, a Macarenia clavigera. A turbulência das águas provoca redemoinhos que desgastam as rochas e formam poços, lagoas circulares e cachoeiras. Pela composição de belos cenários, o rio recebeu o título da Unesco de Patrimônio Biológico da Humanidade. Canho Cristalis, um espetáculo da natureza. E a seguir, a sobrevivência de um grupo indígena da Amazônia. Você vai conhecer a cultura do povo que vive em harmonia com a floresta. O Repórter Eco volta logo mais. As pesquisas mostram que as terras indígenas protegem áreas da floresta amazônica, funcionam como barreiras contra os desmatamentos. Mas esses povos lutam pela sobrevivência. É o caso da etnia Baré, o povo do Rio que virou tema de documentário. Essa é uma história contada pelo povo da etnia Baré. No Brasil, eles vivem em aldeias que vão da capital do Amazonas, Manaus, até a fronteira com a Venezuela, sempre às margens do Rio Negro. E por ficarem mais à vista dos colonizadores, também foram um dos povos indígenas mais oprimidos. Tiveram que deixar de falar sua própria língua para aprender o Nhengatu, difundido na época pelos missionários. Cima bare tal conta yenga assim andei por estar a tomar no pai quando pai se pai o mano tem mais pai chão conta bar só conta yenga tu não é cana de saco árabe. Seu Leopoldo vive em uma aldeia no Alto Rio Negro. É um guerreiro que luta para manter viva a identidade do seu povo. Ele está entre os entrevistados da cineasta gaúcha Tatiana Toffoli. Ela roteirizou e dirigiu, a convite do Sesc, o documentário Baré, Povo do Rio. Tatiana admite ter sido um grande desafio mostrar um pouco dessa cultura que permanece em pé, apesar da etnia já ter sido considerada extinta. Eles chegaram a ser considerados não índio e nem branco, né? Eles ficaram num lugar que eles perderam a identidade porque perderam a língua. Então eles não podiam dizer não, nós somos Baré, nós temos a nossa língua, né, e nossos costumes. E também eles não viraram branco, né? Eles eram Baré, tipo, eram Baré, né? Não eram nem brancos, nem índios, não eram nada, né? Então, mas na verdade, assim, quando você está perto deles, você vê que eles são um povo indígena que ainda mantém a cultura indígena. Tatiana contou com a ajuda de estudiosos da língua Nhengatu para fazer da maneira mais fiel as legendas do documentário. Mesmo assim, admite ser complexo entender os conceitos da cultura Baré. A documentarista não quis interferir, deixou que eles contassem a própria história. Desde quando eu entrei em jejum, fiquei pensando para minha frente como é que vai, será que vai dar certo? Em jejum, o jovem Baré se prepara para um ritual muito importante, que vai durar alguns dias. É o chamado Cariamã. Ele vai para a floresta com os mais velhos, ele aprende a tirar os materiais da floresta, o arumã, né, o cipó, tudo que ele precisa para fazer. Os materiais que eles chamam de tecidos indígenas, que são os trançados, que são vários tipos de trançados, para fazer as cestas. O tipiti, que é aquela prensa, né? As peneiras, que são vários tipos de peneira, a gente mostra isso no filme.
Por vários dias, Tatiana acompanhou a rotina dos Baré e pôde registrar cenas que revelam muito do modo de vida e da maneira de educar as crianças. As crianças elas estão muito integradas na comunidade, no fazer, o tempo inteiro juntas, o tempo inteiro aprendendo com os pais. Isso é muito interessante de ver. A documentarista acha que a pressão sobre os Baré ainda existe, mas acredita na resistência desse povo que chegou até aqui fortalecido pela sua cultura e tradição. Eu acho que eles sofrem muito a ameaça da cidade, né? A ameaça do que vem através do consumo, porque chegou o celular, né? Os jovens já não querem mais saber dos rituais antigos. E eles são os protetores da floresta, né? São eles que sabem como viver bem da floresta, como viver bem com pouco. Eles têm poucas coisas, isso é o que mais, sabe? Você não precisa de muito para poder viver. E isso é uma coisa que eu acho que serve para todos nós, assim, que vivemos na cidade, né? Como um aprendizado. É interessante olhar, é uma vida simples, é uma vida cheia de cultura, né? É uma vida muito saudável e muito comunitária. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site, anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E a gente encerra hoje com uma frase da poeta, escritora e filósofa Adélia Prado. Só o que toca o coração e humaniza os sentimentos é capaz de promover comportamentos ecológicos. Repórter Eco, até o próximo programa. Tangarami, Tangarami.